Fala, meu povo, e aí, todo mundo bem? Na graça de Deus? Bom, hoje nós temos mais um episódio das nossas aventuras de biologia. E nesse episódio de número 13, nós vamos estudar os nematóides. Está lá na apostila de revisão 2. Bom, aqui nós temos algumas imagens de nematóides ou nemateumintos, que é o outro nome que eles são conhecidos. Todos esses exemplares são de exemplares de parasitas da espécie humana. Só que as verminoses nós vamos estudar mais à frente, já que esse é o assunto que é mais pedido em vestibular. Bom, vamos ao filonemátoda. Então, o filonemátoda inclui vermes de corpo cilíndrico e alongado, sem segmentação e com extremidades afiladas. Em sua grande maioria, são espécies que têm vida livre, mas existem várias formas que são parasitas, né? Como nós vimos na imagem anterior, inclusive da espécie humana. As parasitoses que eles causam são bastante comuns no mundo todo e esses animais eles podem viver, né? Eles conquistaram diversos ambientes, podem ser ducícolas, podem ser marinhos, podem ser terrestres também. As espécies parasitas, inclusive, não parasitam somente animais, mas também podem parasitar plantas. O nome do grupo vem de nema, né, que é uma palavra grega que significa fio. Então, como eu costumo brincar, né, fazendo uma comparação, os plateumintos, que foi o filo que nós estudamos anteriormente, seria o macarrãozinho talharim, né, achatadinho, enquanto os nematóides seriam o macarrão espaguete, com corpinho cilíndrico. Caracterização geral. Primeira característica que eu citei é o fato deles serem triblásticos. Portanto, eles têm 3 folhetos germinativos: a ecto, a meso e a endoderme. Essa mesoderme, que é o folheto intermediário, como a gente pode ver aqui, está revestindo parcialmente essa cavidade que é chamada de pseudoceloma. Portanto, eles são pseudocelomados. Outra novidade evolutiva, né, seria o fato deles terem sistema digestório completo. Então, nesse caso, nós temos 2 aberturas, que é a boca e o ânus. O sistema digestório tem um formato tubular, o que facilita, né, a movimentação do alimento dentro do corpo desses animais. E o seguinte, no caso dos parasitas, o que vai acontecer? Eles recebem boa parte do alimento já parcialmente digerida pelo corpo do hospedeiro. Então, né, no caso dessas espécies parasitas, o sistema digestório teria basicamente a função de absorção dos nutrientes e distribuição para as células. Então, essas seriam as 2 novidades evolutivas: o fato de eles serem pseudocelomados e de terem o sistema digestório completo. Esses animais são animais protostômios, então o blastópodo também vai dar origem à boca nesse grupo, e são bilatérios. Podemos dividir o corpo deles em 2 metades simétricas. O sistema nervoso, ele é presente, é do tipo ganglionar, então nós vamos ter, né, um anel nervoso que vai ficar ao redor do esôfago, da onde vão partir cordões nervosos longitudinais, ou seja, cordões nervosos vão percorrer todo o corpo do animal, permitindo, portanto, a percepção de vários estímulos do ambiente. Outra coisa que eles apresentam é uma cutícula que é bastante resistente. Essa cutícula é produzida pela própria epiderme e vai ser formada por uma substância chamada colágeno. Qual o objetivo dessa cutícula, que é dura e resistente? Minimizar a ação das enzimas digestórias que são produzidas pelo tubo digestório dos hospedeiros. Eles não possuem sistema cardiovascular nem sistema respiratório, portanto, as trocas ocorrem por difusão. Essa imagem daqui de baixo está mostrando, né, o sistema digestório com as 2 aberturas, a boca e o ânus. Está mostrando a cutícula, né, e o anel nervoso, né, que faz parte do sistema nervoso ganglionar,
e aqui o ovário, que é do sistema reprodutor. Uma coisa que eu não falei, a digestão ela é extracelular. Continuando as características gerais, logo abaixo da epiderme nós temos a presença dessas fibras musculares longitudinais, tá? A gente vê aqui nessa imagem. Só que esses músculos, eles não permitem que o animal nem se estique nem se encolha. Então, eles basicamente têm apenas movimentos curvos. O sistema excretor também está presente. A excreção, né, de amônia, que é o principal excreta que é produzido por eles, é feito por essas estruturas que lembram um H chamada renestes. A gente observa aqui nessa imagem. Então, esses excretas, eles vão ser eliminados juntamente com o excesso de água, que é retirado da cavidade pseudocelomática e é eliminado para o exterior através de um poro excretor, que a gente consegue observar aqui. Quanto à reprodução, eles são animais de sexos separados, são dioicos, tem um nítido dimorfismo sexual, então a diferença é grande entre machos e fêmeas, e a fecundação é interna. Os ovos que são liberados, eles são bastante resistentes e podem ficar no ambiente durante anos, às vezes até cerca de 10 anos. E esse ovo, depois que ele eclode, ele vai liberar uma larva que posteriormente vai se desenvolver na forma adulta. Como eu falei, o que é mais pedido nos vestibulares é questão às parasitoses, né? Então nós vamos estudar a ascaridíase, a ancilostomose, que também é conhecida como amarelão, o bicho geográfico, a filariose, a enterobiose, que também é conhecida como oxiurose. Então, primeira verminose é a ascaridíase, que é uma doença causada pelo nematóide chamado Ascaris lumbricoides, e que é conhecido popularmente como lombriga. Esse verme, ele é um parasita monoxênico, ou seja, apresenta apenas um único hospedeiro, que no caso é a espécie humana. Só vamos parar para falar o seguinte: eles podem contaminar outros animais, como é o caso do porco. E aí esse porco seria o único hospedeiro, tá? Então no ciclo só tem apenas um hospedeiro. O local onde esse verme se instala, né, o local de parasitismo, é o intestino delgado. E a transmissão é feita através de água e alimentos que vão estar contaminados com ovos da lombriga. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre os sintomas e sobre a profilaxia. Nessa imagem eu coloquei para chamar a atenção, né, do dimorfismo sexual. Aqui a fêmea, que é bem maior do que o macho, né? Ela pode atingir até 30 centímetros, enquanto o macho tem entre 15 e 20 centímetros. Bom, aqui está o ciclo dessa ascaridíase. Então, o ser humano, ele adquire a doença quando ele ingere, né, alimentos que vão estar contaminados com os ovos da lombriga, né? Pode ser verdura, pode ser fruta, até mesmo a ingestão de água. Quando o ovo ele atinge o intestino, eles vão se romper e vão liberar micro larvas que podem perfurar a parede do intestino e vão cair na corrente sanguínea. Pelo sangue, essas larvas elas são levadas a diversos órgãos do corpo, né? Eles fazem um tour dentro do nosso corpo e podem chegar ao pulmão. Nos pulmões, eles podem perfurar os alvéolos pulmonares. As larvas elas vão subir pelas vias respiratórias, vão atingir a faringe. E se por acaso o indivíduo ele estiver muito infestado, essas larvas podem inclusive obstruir a passagem de ar e causar asfixia na pessoa. Então, chegou na faringe, a larva é engolida,
vai descer pelo esôfago e vai chegar até o intestino delgado, onde ela vai completar o seu desenvolvimento e vai originar o verme adulto. Dentro do intestino é que ocorre a reprodução. Então, depois da fecundação, tem a formação dos ovos, e esses ovos podem ser novamente eliminados através das fezes. Essa imagem daqui é do seguinte: às vezes o indivíduo está muito infestado, e aí o verme pode causar obstrução intestinal, o que poderia causar uma ruptura do intestino, causando septicemia, né, que é infecção generalizada, porque as fezes vão banhar a cavidade intestinal. Quanto agora os sintomas, tratamento e profilaxia. Então, como nós vimos, a lombriga ela pode passar por diversos órgãos, então ela vai causar sintomas variados, desde desconforto abdominal, anemia, diarreia, obstrução intestinal, asfixia, irritação dos brônquios, o que poderia causar uma pneumonia, e também convulsões. O tratamento basicamente é feito através de vermífugos, né, antihelmínticos, que são bastante eficazes não só para o combate à ascaridia, mas também a diversas outras verminoses. Só que nós temos também que levar em consideração o quê? A instalação de rede de esgoto, disponibilização de água tratada para a população, e a população também tem que colaborar, né, com cuidados básicos de higiene, né? Tomar sempre água potável, tratador fervida, lavar bem os alimentos antes da ingestão, lavar as mãos antes das refeições, utilizar sempre instalações sanitárias para as necessidades fisiológicas, além do tratamento do doente. Segunda doença é a ancilostomose ou amarelão, né? Por que desse nome amarelão? Porque o indivíduo ele pode perder sangue através das fezes. Aqui a gente tem uma ampliação do verme com essas estruturas que parecem dentinhos. São lâminas que ele vai utilizar para perfurar a parede intestinal. Isso pode ocorrer, pode causar o sangramento, o que poderia levar à anemia, tá? Por isso o nome amarelão, devido à pele ficar amarelada. O agente etiológico tem dois diferentes, tá? O Ancylostoma duodenale e o Necator americanus. A transmissão ocorre através da penetração ativa de larvas pela pele, principalmente dos pés. Também nesse caso só temos um único hospedeiro, que é a espécie humana, tá? Essa doença é muito comum em áreas rurais. O local onde o parasita se instala é no intestino delgado. E daqui a pouco a gente fala sobre os sintomas e a profilaxia. Então aqui, ó, o Ancylostoma duodenale, que é muito comum na Índia, no Japão e na China, e aqui o Necator americanus, que é característico das regiões tropicais, como é o caso da América, né, da África. Então aqui o ciclo. Então o que vai acontecer? O homem ele pega a doença através da penetração de larvas que vão estar presentes no solo e vão penetrar a pele, principalmente dos pés. Porque o indivíduo, quando ele está parasitado, ele vai eliminar, junto com as fezes, os ovos dos ancilóstomos, e esses ovos podem contaminar o solo. Nesse solo, os ovos vão liberar as larvas, que depois, né, entre 5 a 8 dias, vão se tornar a forma infestante, que é a forma que pode penetrar através da pele. Então, elas penetram e vão, através da corrente sanguínea, vão alcançar os pulmões, as vias respiratórias e a faringe, onde elas vão ser engolidas, né, onde elas vão ser deglutidas. Elas vão descer pelo tubo digestório e vão chegar ao intestino, onde vão se tornar o verme adulto, que é capaz de se reproduzir. No intestino,
esses vermes, como eu falei, eles ferem, né, a mucosa intestinal com aquelas lâminas cortantes, o que provoca sangramento e a perda de sangue da vítima, o que resulta numa anemia, por isso o nome amarelão, só para lembrar vocês, tá? Aqui nós temos, ó, o ovo, que é eliminado junto com as fezes. Dentro desse ovo nós temos o embrião, que vai originar a larva, né? A larva que no solo vai se tornar a forma infestante. Bom, quanto aos sintomas, tratamento e prevenção da ancilostomose. Então, essas formas larvais podem causar lesões nos pulmões. Quando crianças elas são infestadas, né, com uma grande quantidade desses vermes, você pode ter um retardo no crescimento físico e no mental devido à falta de ferro, né? Já que você tem, devido à anemia. Como essa deficiência é bastante importante, né, esse nutriente, né, que é o ferro, é bastante importante, o que pode ocorrer em pessoas que tenham essa verminose? O hábito de comer terra, que se chama geofagia, como uma forma de suprir essa debilidade nutritiva. Para a profilaxia, nós temos andar sempre calçado, principalmente na terra úmida, lavar bem os alimentos antes da ingestão, beber somente água tratada ou fervida, lavar as mãos após o contato com a terra e também antes das refeições, a utilização de instalações sanitárias adequadas, além do tratamento dos indivíduos doentes. Próxima verminose é a elefantíase ou filariose. E essa verminose, o agente etiológico é Wuchereria bancroft. Só que agora a transmissão ela ocorre através da picada de um mosquito, que é o mosquito Culex, que vai estar contaminado pelas larvas. Então, nesse caso, nós não temos um hospedeiro só, como no caso das duas anteriores. Nesse caso, nós temos dois hospedeiros. O hospedeiro intermediário, que é o mosquito, que é o vetor da doença, e temos o hospedeiro definitivo, que é a espécie humana. O parasita vai se instalar nos nossos vasos linfáticos. Com isso, a gente vai ter um entupimento da circulação linfática, um aumento, né, um edema dos órgãos, principalmente pernas, braços, a bolsa escrotal e as mamas. Profilaxia basicamente seria o tratamento do doente e o combate aos mosquitos transmissores. Então aqui uma imagem desse vetor, que é o Culex, e aqui o ciclo da doença. Então nós temos o mosquito picando, o homem, a larva ela é eliminada, né, durante essa ação do mosquito, ela é levada através do sangue, onde ela vai se instalar nos nossos vasos linfáticos, podendo causar uma obstrução da circulação linfática. Isso leva a um edema, né, a um inchaço dessa região. Esses mosquitos transmissores, eles são encontrados principalmente em regiões quentes e úmidas, tá? Então, temos a recomendação também do uso de mosquiteiro nas camas, né, principalmente de crianças, e telas de proteção também seriam medidas profiláticas. Aqui mais uma imagem, aqui dessas microfilárias, né, porque as larvas são bem pequenininhas, na corrente sanguínea. Aqui um desenho, né, um esquema do edema causado aqui nas pernas. Aqui uma imagem real disso. Próxima verminose é o bicho geográfico. Então, o bicho geográfico, nós temos dois agentes etiológicos, o Ancylostoma brasiliense e o Ancylostoma canino. Nesse caso, o que acontece? O hospedeiro definitivo, na verdade, não é o homem, seriam cães e gatos, né? O homem pode funcionar como hospedeiro intermediário. Eles penetram,
né, pela pele humana, só que eles não conseguem atingir o interior do nosso corpo. Então, o que vai acontecer? Ele vai ficar embaixo da pele, né, se movimentando, causando essa imagem que parece de um mapa, por isso o nome de bicho geográfico, tá? Esse deslocamento dele causa uma coceira intensa, que é conhecida como dermatite serpiginosa, e, como eu falei, esse nome bicho geográfico é devido a essas linhas avermelhadas que eles deixam na nossa pele. Essa verminose é comum nas areias de praia, que vão estar contaminadas com ovos do verme, que foram deixados pelos cães, né, que são os hospedeiros definitivos. Há tratamento específico para a doença, mas a melhor prevenção seria o uso de calçados, né? Como outros sintomas, a gente pode falar do prurido, né, da coceira, o eczema e infecção. Como forma de profilaxia, além do uso de calçados, a gente pode falar o tratamento de cães e gatos e o cuidado no contato direto com o solo. Mais uma verminose, a enterobiose ou oxiurose, tá? O agente etiológico nesse caso é enteróbios vermiculares. Então, essa doença é uma doença intestinal que afeta principalmente crianças e é adquirida pela ingestão de ovos do oxiuro, pode estar presente na água ou alimentos contaminados. Os vermes também podem ser encontrados na roupa de cama, né, toalha e até mesmo no chão. Sintomas: coceira intensa no ânus, diarreia, dores abdominais, náuseas e vômitos. Essa coceira intensa, no caso de criança, às vezes a criança se coça, né, e vai colocar a mãozinha em algum objeto, que depois ela põe a boca ou põe a mão diretamente na boca. Por isso, entre as crianças é muito comum a autoinfestação, ou seja, ela própria vai se contaminar, né, porque os ovinhos vão ficar nas unhas, né, ou nos dedos, e quando a criança coloca a mãozinha na boca, ocorre a autoinfestação. Como profilaxia, nós poderíamos falar sobre cuidados de higiene, que são bem semelhantes ao das caridíase, lavar a roupa de cama principalmente com água quente, porque esse material, né, as roupas, os lençóis podem ter os ovos do oxiuro. Tratamento da água, higiene dos alimentos e tratamento também do indivíduo doente. O ciclo ocorre mais ou menos como a ingestão dos ovos contaminados do oxiuro. Esses ovos depois vão eclodir e vão originar as larvas. As larvas vão originar o indivíduo adulto no nosso intestino grosso, onde eles se reproduzem, e as fêmeas grávidas elas vão migrar para a região perianal durante a noite para a colocação de ovos, e é isso que causa, nessa movimentação delas, é que causa a coceira intensa. Os ovos são liberados, só que como causa essa coceira, e às vezes o indivíduo está dormindo, ele pode coçar a região e colocar a mãozinha na boca, ou seja, ocorrer a autoinfestação. Então, isso é o que está mostrando aqui, né? Então, ó, a ingestão de ovos com o embrião, e esses ovos, começa daqui, né? Esses ovos eles saem juntamente com as fezes, e as larvas maturam em cerca de 4 a 6 horas. Aqui a ingestão, os ovos eclodem no intestino, aqui machos e fêmeas. A fêmea, depois da fecundação, né, para a postura de ovos, como nós vimos, ela migra para a região perianal, isso durante a noite, e essa movimentação vai causar a coceira intensa. Então, aqui nós vemos dois estágios: o estágio de infecção, né, que é quando o homem adquire a doença, e o estágio de diagnóstico, né? Então, a gente consegue
perceber a presença de ovos nessas fezes. E como nós vimos, eles podem estar também na roupa de cama, né, nas roupas íntimas também. Bom, chegamos ao final dessa aula, e aí vocês vão ter o texto base para leitura, está na página 13, e as atividades estão na página 14 e 15. Vocês devem enviar para o meu e-mail, né, as respostas até o dia 8/7, e não esqueçam de fazer o mapa mental sobre nematóides. E não esqueçam essa frase magnífica do Nelson Mandela, que a educação é a arma mais poderosa que a gente pode usar para mudar o mundo, tá bom? Um grande beijo, com saudades, e um até breve mais uma vez.